O bilionário Elon Musk tem um problema muito sério. E esse problema envolve a Tesla, a China, o Twitter e os maiores bancos dos Estados Unidos, que estão desesperados. O dono da Tesla, Twitter e SpaceX e uma das pessoas mais influentes do mundo enfrenta possivelmente o maior desafio da sua carreira. São várias peças num tabuleiro que levaram o Elon Musk a ser a primeira pessoa do mundo a perder mais de 200 bilhões de dólares de patrimônio. E nesse vídeo nós vamos entender cada uma dessas peças. A relação de Elon Musk com a China, a polêmica compra do Twitter pelo bilionário, o desespero dos bancos com essa aquisição e o efeito de tudo isso nas ações da Tesla, que já caíram impressionantes 75% desde sua máxima histórica. Será que ficou barata para investir agora? Ah, Bruno, tem empresa na minha carteira que já caiu 75%. Meus pêsames. Mas no caso da Tesla, são 700 bilhões de dólares evaporados de uma única empresa. São tipo 14 Petrobrases. E no auge da empresa lá ainda, lá antes das eleições, quando a empresa valia 520 bilhões de reais ainda. Então já deixa o seu like aqui agora e se inscreve no canal, porque não sei se você já foi lá ver, mas tem muito vídeo bom como esse aqui no canal. Vambora, vamos entender essa treta aí. O Elon Musk e a China têm uma relação peculiar. A história que começou devagar, lá em 2014, quando a Tesla vendia só 2.500 carros para a China, avançou muito rápido desde então. De lá para cá, a China desenvolveu quase que uma adoração pelo setor de carros elétricos, mas principalmente pela Tesla. O governo chinês concedeu à empresa permissões de uso de terra e enormes isenções tributárias. E com isso, convenceu a companhia a levar parte da sua produção lá para o país. O Elon Musk sempre acreditou que o mercado chinês era essencial para a Tesla. Se os Estados Unidos e o seu incentivo ao empreendedorismo e à inovação e o seu acesso ao capital barato permitiram o desenvolvimento da empresa, com investidores jogando bilhões de dólares em qualquer inovação tecnológica que pudesse revolucionar o mercado, a China seria o trampolim para a mudança de patamar da empresa, com custo de produção menores e um terreno fértil para o setor. Com um mercado consumidor gigantesco e com autoridades receptivas ao negócio, Elon Musk nunca escondeu sua admiração pela China. I don't think a lot of people know this, but China's environmental policies are way ahead of the US. Their mandate for renewable energy far exceeds the US. As relações se estreitaram tanto que a inauguração da nova e gigantesca fábrica da montadora em Xangai, lá em 2018, marcou uma virada de chave no governo chinês. A Tesla se tornou a primeira empresa de automóveis autorizada a ser dona de 100% de suas operações no país, numa reviravolta da famosa regra que obrigava investidores estrangeiros a serem sócios de chineses caso quisessem operar no país. A transferência de sua linha de produção para Xangai permitiu à Tesla cortar drasticamente seu custo de produção, crescer suas margens e atropelar as projeções de venda de veículos dos analistas, vendendo cada vez mais carros elétricos não só na China, mas também na Europa e demais países asiáticos. Todos os destinos dos carros produzidos na mega fábrica em Xangai. Mas se engana quem acha que o governo chinês não tinha segundas intenções. E há quem diga, inclusive, que a Tesla cavou o próprio buraco no país, enquanto a China vai aos poucos navegando em outra direção. Antes da chegada da Tesla, a qualidade dos carros elétricos na China era bem questionável. Carros ruins e ineficientes que não conseguiam atrair compradores. Com a inauguração da fábrica da Tesla em Xangai, o país foi inundado por carros elétricos da montadora do bilionário. E assim os consumidores começaram a acordar para esse mercado. Mas foi exatamente aí que a história começou a azedar. Em 2021, após uma sequência de acidentes com carros autônomos da empresa, a opinião pública no país sobre a Tesla começou a virar, com protestos e acusações do próprio governo chinês de que a Tesla estaria usando os carros para espionar cidadãos chineses e até mesmo autoridades locais. A situação saiu tanto do controle que em junho de 2021, a Tesla convocou um recall de praticamente todos os veículos já vendidos no país até então. Pra vocês terem uma ideia, a essa altura do campeonato já tinha uns 300 mil Teslas rodando pela China. E foi nesse cenário que a concorrência começou a aparecer.
A montadora chinesa BYD, que tem como investidor simplesmente Warren Buffett, o maior investidor do mundo, já ultrapassou a Tesla não só no mercado chinês, mas também como empresa com mais carros elétricos vendidos em todo o mundo, tendo vendido mais de 640 mil veículos só nos primeiros 6 meses de 2022, mais de 300% acima do que o mesmo período do ano passado. A nível de comparação, a Tesla vendeu 564 mil no mesmo período. E já tem inclusive competidores chineses com carros, vamos dizer, parecidos com a Tesla, como é o caso da montadora Changan, mas que custam 30% a menos do que um Tesla. O aperto dos concorrentes e a firme política de Covid-0 no país, que manteve até alguns dias atrás toda a China fechada desde 2019, afetaram diretamente o desempenho e os números da Tesla, que se viu obrigada a cortar o preço cobrado pelos seus carros. Tesla taking a hit in pre-market trading after announcing another round of price cuts in China. Em apenas 10 semanas, a empresa já reduziu seus preços por 2 vezes. Na semana passada, seu modelo Tesla Y, por exemplo, teve seu preço cortado de $42.100 para $37.875. Isso é um desconto de mais de 10%. E esse carro na China hoje já custa 43% a menos se você comprasse ele nos Estados Unidos. Depois dessa história toda, será que alguma outra gigante de tecnologia vai querer seguir o mesmo caminho da Tesla lá na China? E esse é só o primeiro problema de Musk para esse ano. Desde o início de 2022 que parece que a atenção de Elon Musk está voltada para uma outra coisa. Oh yeah, Twitter. No dia 4 de abril daquele ano, Elon Musk comunicou à SEC que havia comprado mais de 9% das ações do Twitter. A companhia era uma corporação, ou seja, não tinha nenhum dono, mas uma série de acionistas relevantes que indicavam pessoas para o conselho de administração da empresa. E assim, da noite para o dia, Elon Musk se tornou o maior acionista individual da companhia. As ações dispararam 27% com o anúncio. Twitter shares, they are surging right now, up a little over 25%. This because Tesla CEO Elon Musk has now taken a passive stake in Twitter. That's according to a new SEC filing. The filing says his stake amounts to 9.2% of Twitter's common stock. No dia seguinte, o conselho de administração do Twitter anunciou que Elon Musk se juntaria ao grupo, mas apenas 5 dias depois a informação foi negada pelo bilionário. No dia 14 de abril vem a cartada final. Elon Musk oferece 43 bilhões de dólares para comprar 100% da empresa. E numa entrevista à TED naquele mesmo dia, ele explica sua decisão. My strong intuitive sense is that having a public platform that is maximally trusted and broadly inclusive is extremely important to the future of civilization. Mas alguns meses depois, no dia 8 de julho, Musk desiste da sua proposta, alegando que a base de usuários tinha muito mais robôs do que se imaginava. Logo em seguida, o Twitter processa Musk para obrigá-lo a comprar a rede. Musk reage e processa de volta. E é só em outubro que a compra é fechada definitivamente. De lá para cá, o Elon Musk já destituiu o conselho de administração, já demitiu um tanto de diretor e já mandou embora pelo menos metade dos funcionários. Numa confusão que envolveu até um pedido de desculpa e uma reconvocação de vários funcionários demitidos por engano. Enfim, uma zona, né? Acontece que essa zona tá tomando uma boa parcela do tempo do Musk, que acumula atualmente os cargos de CEO da Tesla, do Twitter e da SpaceX. 3 empresas multibilionárias de setores completamente diferentes. E por mais genial que muitos possam argumentar que ele seja, o dia dele é exatamente como o nosso, e só tem 24 horas. Isso já começou a incomodar profundamente os acionistas da Tesla, e muitos inclusive já desistiram de esperar o retorno de Musk e já pressionam o conselho da empresa a encontrar um sucessor. A dedicação do Elon Musk com o Twitter é tão grande que ele já pegou empréstimos bilionários com vários bancos americanos para pagar a aquisição da rede social. E acontece que os bancos só aceitaram conceder esses empréstimos porque o Musk aceitou dar suas próprias ações da Tesla como garantia. E é aí que a gente chega na última peça desse quebra-cabeça. Um dos pilares da economia mundial é o crédito. Instituições financeiras como bancos e cooperativas emprestam dinheiro para empresas e pessoas e cobram juros por isso. A única coisa que eles precisam se atentar é a inadimplência.
E é exatamente por isso que bancos amam pessoas que se provam boas pagadoras. E esse perfil normalmente só acontece em 2 casos. Quando a pessoa tem uma renda consideravelmente alta ou quando ela tem muitos ativos em patrimônio. E é exatamente esse o caso de Elon Musk, o homem mais rico do mundo até pouco tempo atrás e o principal acionista de 2 das maiores empresas do mundo. Então quando o Musk ligou lá nos bancos avisando que iria comprar o Twitter, mas que para isso precisaria da ajuda deles, você pode ter certeza que os bancos adoraram a ideia. Sabe por quê? Na escola, se seu professor ou professora te ensinou que banco ganha dinheiro emprestando dinheiro, sinto te dizer que eles te ensinaram errado, porque banco ganha dinheiro cobrando taxa. Então quando o Musk ligou no banco pedindo R$1 bilhão, por exemplo, para comprar o Twitter, o banco respondeu, claro, te empresto, mas vou te cobrar uma taxa por isso. O Musk aceitou, porque ele sabe que é assim que as coisas funcionam. Daí o banco entrega esse dinheiro para ele e fica com a promessa de que o Musk vai pagar tudo de volta conforme o contrato que eles assinaram. Mas você acha que o banco fica parado esperando o tempo passar para ele receber esse dinheiro? Não fica. Ele corre em vários investidores e avisa o seguinte. Olha aqui, eu tenho R$1 bilhão que eu emprestei pro Musk aqui, o cara mais rico do mundo. Você não quer comprar esse empréstimo de mim, não? Que aí essa dívida passa a ser sua, você recebe dinheiro do Musk, cara. Olha que massa isso. Aí ele vende o próprio empréstimo que ele fez ali para essa turma de cá, cobrando também uma taxa por isso. Taxa. É assim que banco ganha dinheiro. Acontece que eles aceitaram emprestar dinheiro para o Elon Musk quando o mundo estava ali numa calmaria, sem grandes estresses. Mas como a negociação do Twitter demorou coisa de 1 ano, quando o Elon Musk de fato pegou o dinheiro emprestado, o mundo já era completamente outro. Principalmente porque naquela época, em outubro, o governo britânico passava por uma crise sem precedentes, que culminou inclusive na renúncia de Liz Truss, que se tornou a primeira-ministra com o menor tempo no cargo em toda a história do país. Então os bancos não conseguiram repassar os empréstimos adiante, porque os investidores não queriam tomar um risco desse tamanho num momento de tanta incerteza. Fora que a taxa de juros, quando a transação foi fechada lá, o contrato de empréstimo foi assinado, era muito mais baixa do que a taxa de juros praticada no mercado quando o Musk pegou o dinheiro de fato. Então, além de não conseguir repassar esses empréstimos adiante, os bancos tiveram que entubar um prejuízo por causa dessas taxas de juros diferentes. Pausa para explicar essa parte. Se você não entendeu essa questão aí do prejuízo com taxa de juros, pensa o seguinte. Se eu tô lá em abril do ano passado e o Musk me pede dinheiro emprestado, o que eu faço? Eu dou uma olhadinha ali enquanto o governo americano tá me pagando num título público e cobro, 3% a mais pro Musk, porque é mais arriscado. Então, em abril, a taxa por lá era de 1% ao ano. Então, o empréstimo sai a 4% para o Elon Musk. Só que em outubro, quando o Musk de fato pegou o meu dinheiro emprestado, a mesma taxa de títulos públicos ali já tinha pulado para 3,25% ao ano. Então, enquanto o melhor credor do mundo, que é o governo americano, está me pagando mais de 3% ao ano, eu tô com um abacaxi gigantesco na mão porque eu emprestei bilhões de dólares para o Elon Musk cobrando só 4%. E isso é um prejuízo para quem empresta. Entendeu? Então segue o canal depois dessa explicação incrível. Obrigado. Mas se por um lado os bancos ficaram felizes quando receberam a ligação do Elon Musk sobre o pedido de empréstimo, por outro eu não acho que eles ficaram tão contentes quando ouviram o tamanho do empréstimo pedido. Porque o Musk pediu 13 bilhões de dólares e nenhum banco gosta de uma exposição desse tamanho. Porque, é dinheiro demais para dar alguma coisa errada. Então, para conceder esses empréstimos, os bancos pediram que o Elon Musk desse suas próprias ações da Tesla como garantia. Se algo desse errado, as ações eram vendidas e o dinheiro ia para os bancos. Mas acontece que ações variam e os bancos sabem muito bem disso. E por isso, em operações de crédito onde ações são dadas como garantias, os bancos exigem garantias muito superiores ao valor do empréstimo. Nesse caso específico do Twitter, o cheque de 13 bilhões de empréstimo precisou de 63 bilhões de dólares em ações da Tesla como garantia. Ou seja, quase 5 vezes o valor para os bancos se sentirem seguros a emprestar. Só que no acordo tinha mais uma cláusula. Caso as ações da Tesla se desvalorizassem, os 63 bilhões de antes valeriam menos, certo? O que reduziria cada vez mais esse múltiplo de 5 vezes da garantia ali. Se os 63 bi ali virassem, 52 numa queda das ações, esse número aqui cairia para 4 vezes. E o acordo com os bancos era que esse múltiplo aqui não poderia chegar em 3 vezes. E caso isso acontecesse, o Elon Musk receberia uma chamada de margem, ou seja, ele precisaria dar mais dinheiro para os bancos ou então incluir ainda mais ações como garantia. E não é que isso aqui aconteceu? As ações da Tesla já despencaram 60% desde a compra do Twitter. E o Elon Musk já tomou uma chamada de margem dos bancos.
Não se sabe exatamente como Musk cobriu essa margem, se foi depositando mais dinheiro junto aos bancos ou dando mais ações em garantia. Mas um fato é que Elon Musk já vendeu 39 bilhões de dólares em ações que ele possuía da Tesla. Todas as peças do tabuleiro chegam então finalmente nas ações da Tesla. Resultados decepcionantes com vendas de carro desacelerando nos últimos trimestres. Protestos na China com a opinião pública no país se virando contra a empresa. Economia chinesa patinando com a política de Covid-0 desde 2019. Concorrentes começando a pressionar depois de muito tempo em que a empresa nadou sozinha nesse mercado. E a mudança de foco de seu fundador, que passa cada vez mais tempo dedicado ao Twitter. E quando não vende ele mesmo suas próprias ações, se vê obrigado a se desfazer delas para cobrir as margens de garantia dos bancos. Entendeu agora como é que tudo vai se encaixando aos poucos? Pois tem outro vídeo que eu fiz nesse mesmo estilo sobre Petrobras. Já vou deixar em algum lugar aqui em cima para você já clicar e já assistir depois assim que você terminar esse daqui. Dá uma olhadinha lá que ficou muito bom também. E as ações da Tesla, que no dia 11 de abril de 2021 atingiram sua máxima histórica, cotadas a 414 dólares e 50 cents, valem hoje apenas 120 dólares. Uma queda de impressionantes 71%, que evaporaram quase 700 bilhões de dólares em valor de mercado. Mas será que a Tesla ficou barata para investir agora? Vamos ver. A empresa fez seu IPO em 2010, mas foi só a partir de 2020 que ela começou a dar lucro. Mas aí você se pergunta, cara, como é que ela sobreviveu por esses 10 anos? Se a empresa só dava prejuízo, como é que ela se manteve de pé? Uma hora o dinheiro acaba, não? Acaba. E toda vez que estava prestes a acontecer, a empresa convocava uma chamada de capital. Ou seja, eles convocavam os acionistas a colocar mais dinheiro na companhia. E foi assim que a Tesla sobreviveu nesses 10 anos. Até chegar em 2020, quando a empresa fez impressionantes 3 aumentos de capital em apenas 10 meses. Depois que a ação subiu 667% e fechou o ano com uma valorização de 720%. Acho que eu nunca vi isso na minha vida. E aí vai um conselho meu, principalmente para você que está começando a investir. A não ser que você tenha absoluta convicção dos motivos para uma empresa estar fazendo 3 aumentos de capital em menos de um ano, é muito provável que isso seja ela se aproveitando de um frenesi nos preços de suas próprias ações. E quando você junta isso com a informação de que o próprio fundador e CEO da companhia está vendendo as suas próprias ações, aí é que a luz amarela tem que acender mesmo. Porque o Elon Musk vendeu 39 bilhões de dólares em ações da Tesla nos últimos 2 anos, sendo 23 bilhões só no último ano. Tesla in focus this morning as recent filings show that CEO Elon Musk has sold over 20 million shares of the electric automaker. This in addition to other large sales of stock in November, August and April. He's now sold roughly $23 billion in Tesla shares. O que certamente também contribuiu para essa queda forte nas ações da empresa. Como a empresa foi dar lucro só em 2020, é a partir dali que a gente começa a ter uma noção de quanto a empresa poderia valer. Afinal, avaliar uma empresa que só dá prejuízo é uma tarefa meio adivinhatória. Então, em 2020, o múltiplo de lucro por ação dela, que é um indicador muito usado para ver se uma ação está cara ou está barata, foi de assustadores 406 vezes. Em 2021, esse múltiplo já caiu para 139 vezes, o que continua muito alto também. Mas vale notar que o múltiplo caiu porque os lucros subiram bastante, já que as ações também se valorizaram 45% naquele ano. E em 2022, depois de uma queda de 65% nas ações, esse mesmo múltiplo já caiu para mais aceitáveis 36 vezes. Acontece que quando você vai comparar com outras montadoras, 36 ainda é bastante salgado. Mas aí você poderia argumentar, Bruno, não dá para comparar com essas outras montadoras, né? Concordo, porque a Tesla já se mostrou que não é uma montadora tradicional. Então a gente precisa comparar com outras montadoras não tradicionais também. E quando a gente compara então com a BYD, que a gente já citou no começo desse vídeo, e que além de ser a maior concorrente da Tesla, ainda é a investida de Warren Buffett, o múltiplo da BYD está atualmente em 38,8 vezes. Então essa queda forte da Tesla nos últimos meses foi simplesmente ela voltando a ser negociada em valores comparáveis com os pares dela no mesmo setor. Mas vai aí agora uma informação que saiu hoje mesmo, dia 9 de janeiro. O próprio Warren Buffett está se desfazendo de suas ações da BYD negociadas a esse múltiplo de 38 vezes.
Então, considerando tudo isso, na minha opinião, a gente chega em 3 cenários. O momento é ruim, assim que as coisas melhorarem, o mercado vai voltar a negociar as ações da Tesla nos múltiplos absurdos que negociava antes, o que seria ótimo para o preço das ações. Número 2, o mercado vai reconhecer o avanço das montadoras tradicionais no segmento de carros elétricos e vai começar a pagar um prêmio melhor por elas, ao mesmo tempo em que reduz o prêmio que negocia a Tesla, já que ela não vai mais nadar sozinha nesse mercado. Ou então, caso a Tesla continue a decepcionar nos seus resultados como vem fazendo, o mercado pode começar a precificar ela como uma montadora tradicional, o que seria desastroso para o preço das ações. Então agora você aí vai fazer sua própria reflexão sobre qual você acha que é o cenário mais provável de acontecer. E aí você me manda ali nos comentários, porque eu também ainda não estou convencido sobre qual que é o mais possível ali. Lembrando que investir não é acertar o futuro, tá? Mas encontrar as melhores assimetrias em diferentes cenários possíveis. E com essa frase maravilhosa que eu acabei de falar, que você inclusive devia anotar no seu caderninho aí, eu me despeço de vocês hoje. Mas antes eu preciso pedir 2 coisas, presta atenção, não vai embora. Número 1, comenta aí qual empresa você quer que eu faça no próximo vídeo nesse mesmo estilo aqui, que eu tô gostando de fazer, apesar de dar um trabalho danado. E número 2, como me dá um trabalho danado e vocês sempre me pedem vídeos mais longos, é o seu dever agora se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo maravilhoso com pelo menos 3 pessoas que você conhece. Obrigado. Um abraço e até o próximo.